Quando a gente ouve a palavra de Deus e vem aquela iluminação, o nosso entendimento se abre e a gente crê, dentro de nós surge uma confiança de que aquilo que nós estamos ouvindo vem de Deus. E é esta confiança que traz a fé ao nosso coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento, quer dizer, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Enquanto a gente não tem essa certeza, a gente ora, pede, espera que por misericórdia Deus nos abençoe. E Ele abençoa porque Ele é bom. Mas quando nós temos fé verdadeira, nós não temos que ficar esperando mais. Nós podemos determinar a saída do mal, exigir que ele vá embora e o mal vai bater em retirada, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus garantiu que seria assim. Ele disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O seu problema, ele pode ser o pior possível. Pode parecer a pior coisa que tem no mundo. Você pode dizer não tem mais jeito. Se você não der ouvidos ao que o mundo fala e ficar firme naquilo que Deus falou no seu coração, isso é, você não duvidar, aquilo que você determinar em nome de Jesus vai acontecer. Se você está passando por uma necessidade qualquer, veja o que diz aqui no Salmo 69, versículo 33. Está escrito assim: porque o Senhor ouve os necessitados. Você tem uma necessidade qualquer, uma dificuldade que precisa urgentemente da operação de Deus, pode confiar nessa palavra, porque o Senhor ouve os necessitados. Mas tem gente que vai dizer: eu estou necessitando da cura e Deus não me cura. Outros vão dizer: eu preciso de prosperidade financeira e Deus não me prospera. Outros ainda estão precisando encontrar a sua metade. Outros estão precisando de alegria no lar, de paz, e por aí vai. Mas a coisa não se resolve. Parece que Deus não se importa com essa pessoa. Mas isso não é verdade. A Bíblia afirma que o Senhor ouve os necessitados. Mas então, por que é que Ele não está te ouvindo? Ele não está atendendo por várias razões. Pode ser que você esteja em pecado. É uma coisa. Você tem que se examinar e ver: será que eu estou vivendo de acordo com a palavra? Ou será que eu estou fazendo algo que desagrada a Deus? Porque se você estiver fazendo algo que não agrada ao Senhor, você tem que se arrepender, tem que confessar para você ser perdoado. Mas pode ser também que o problema esteja no modo de como você tem aplicado a sua fé. Tem pessoas que não aplicam a fé na palavra de Deus, mas sim naquilo que ela aprendeu na religião. Ela espera que a Maria interceda por ela. Ela acende vela para o santo, reza o terço, faz promessa, e Deus não resolve o problema dela e nem pode resolver. Porque o Senhor Deus, ele foi bem claro. Ele disse, Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas a pessoa não atenta para isso. Se o religioso não despertar e ver que ele está fazendo tudo errado, ele não vai ser abençoado nunca. Deus não pode abençoar uma pessoa que reza para Maria,
ou que pede para outro santo qualquer, porque senão essa pessoa vai achar que foi a santinha dela, foi a Maria, foi um desses bonecos de gesso que abençoou ela. Deus não vai dar a glória dele para outro. Ele não quer de modo algum que você dê louvores às imagens de escultura, porque tudo isso é invenção do homem. Nenhum desses bonecos tem poder algum. Essas estátuas, elas não representam ninguém no céu, como a religião faz questão de ensinar. É tudo mentira, é papo furado. Por isso, se a pessoa não deixar essa prática, ela vai se perder por toda a eternidade. Se até hoje você buscou ser abençoado, fazendo promessa, acendendo vela para o santo, fazendo aquilo que você aprendeu na religião, pare agora. Pare com essas crendices e comece a buscar somente ao Senhor. E você vai ver que Ele é bom. Está escrito no Salmo 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, o homem que nele confia. Confie em Deus. Se desfaça desses objetos religiosos e comece a buscar a Deus. Com certeza Ele vai resolver o seu problema. Ah, mas eu não quero me desfazer da minha santinha, eu não quero jogar fora o meu quadro, porque isso é uma obra de arte, meu querido, minha querida. A ordem do Senhor é para que você não possua dentro da tua casa nenhuma imagem de escultura ou figura do que há nem em cima no céu, nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra, para você se encurvar a elas. Ah, mas eu coloco a santinha lá no quintal, tem uma gruta lá que eu... Está errado. Você não pode ter para você, não pode possuir esses tipos de objetos. Isso é pecado de idolatria. Por esse motivo vem a ira de Deus sobre o povo. Está escrito em Romanos capítulo 1, no versículo 21 ao 25, diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Meu querido, minha querida, diz a Escritura, em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então, esquece esse negócio de religião e faça de cada dia um novo dia para você buscar a face de Deus, para meditar nas suas palavras, invocar o poder do alto sobre a sua vida e creia, porque Deus vai estar do seu lado quando você fizer essas coisas. Quando você deixar essas crendices e vier para Ele, Ele vai estar do seu lado, te dando força, renovando o seu ânimo, te ajudando e você vai dar a volta por cima. Está dizendo aqui, o Senhor ouve os necessitados. Se Ele não está te ouvindo é porque tem alguma coisa errada. Procure saber o que é e se livre disso. Se você está necessitando de uma bênção, pode orar que Deus vai ouvir você. E esse ouvir aqui não é só no sentido de escutar, não. É no sentido de atender a sua oração. Mas como é que eu preciso orar para Deus me atender? Oh, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Não é rezando muito. Não é chorando. Não é fazendo penitência, não é prometendo algo para Deus que você vai ser atendido. Deus não te pede coisa nenhuma.
Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz que Deus não pede nada para você, a não ser que você o ame de todo o seu coração e obedeça os seus mandamentos. O Senhor Jesus falou: eu não recebo glória dos homens. Não adianta você querer dar uma de bonzinho, querer convencer a Deus que Ele tem que te abençoar porque você faz boas ações, ajuda os outros, que você merece ser abençoado. Isso é testemunho humano. Jesus disse: eu não recebo humano testemunho. Quando você for orar, abra o seu coração, converse com Deus sobre os seus problemas, mas não tente convencer Ele a te dar a bênção só porque você está sofrendo muito. Isso não resolve. Claro que Deus vê o nosso sofrimento e Ele se compadece de nós, mas a nossa oração, ela funciona quando nós falamos com Deus daquilo que Ele nos prometeu. Nós não temos que querer nos justificar a nós mesmos. É Jesus quem nos justifica. Quando nós confessamos os nossos erros, nos arrependemos, buscamos o perdão, Jesus nos perdoa. Quando nós confessamos a palavra que Ele falou ao nosso coração e reivindicamos a bênção que Ele prometeu na sua palavra, é aí que Ele nos ouve. É ali que Ele atende. Prestou atenção? Jesus disse: o que pedirdes em meu nome eu farei. O que você pedir em nome dEle, em nome da palavra, porque Jesus é a palavra. Então, aquilo que você pedir de acordo com a palavra que Ele falou no seu coração, pela palavra, é o que Ele fará na sua vida. É isso que funciona. Não é a sua lamúria. Ah, meu Deus, eu não aguento mais, por favor, me ajuda. Não é assim. É quando você vem a Ele com fé, na certeza de que a palavra que saiu da boca dEle haverá de se cumprir. Então, Ele ouve desta forma. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que mais diz aqui no Salmo 69? Está escrito assim: porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Quando o apóstolo Paulo disse que ele era um prisioneiro de Cristo, ele estava dizendo duas coisas. Primeiro, que ele era submisso à vontade de Deus. Não é que Cristo havia prendido ele na prisão, não. Ele era submisso à vontade de Deus. Por isso ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Tamanha era a submissão dele à palavra de Deus. Ele estava preso, ligado àquelas palavras. E segundo, que por causa do Evangelho, ele estava sim na prisão, mas ele não se considerava prisioneiro de César, e sim prisioneiro de Cristo. Ele era cativo das palavras do Senhor. Então diz: Deus não despreza os seus cativos, ou seja, aquelas pessoas que estão ligadas a Ele por meio da revelação da palavra. Na versão atualizada diz que Deus não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Deus não faz ninguém prisioneiro. Os que são de Deus, ainda que estejam aprisionados pelo inimigo, se clamarem, Deus os ouvirá. Assim como Ele nunca deixou de ouvir ao apóstolo Paulo. Então, já a versão King James, ela dá outro entendimento para a gente. Ela fala assim: eu estou citando isso porque a gente precisa recorrer sempre a várias traduções da Bíblia para buscar o melhor entendimento das Escrituras. Existe muita diferença nas traduções. Eu não sei porquê, mudaram tanto, que se você não buscar em várias traduções, às vezes você fica sem entendimento. Então, a versão King James, ela diz o seguinte: e Deus não despreza os alquebrados. Essa tradução é a que eu mais gosto, porque o que quer dizer alquebrado? Alquebrado significa sem vigor, debilitado. Então está dizendo aqui que Deus, mesmo que o seu corpo já não tenha mais o mesmo vigor, que você esteja de certa forma debilitado, sem força até para orar, ainda assim, quando você vem a Deus trazendo consigo as promessas que Ele te fez, e você então fala com Ele da sua necessidade, reivindica aquela promessa que Ele te fez, Ele não deixa de te atender, Ele não deixa de te socorrer. Diz a Bíblia que Abraão, com 99 anos, ele creu na promessa que Deus lhes disse, que Sara, sua mulher, lhe daria um filho.
sendo a Sara da idade de 89 anos. E ainda por cima era estéril. Coisa impossível de acontecer. Mas conforme diz em Romanos 4, versículo 3, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, não importa quanto tempo passou, não importa quanto tempo você venha buscando a bênção e ainda não alcançou. Agora que você aprendeu como é que a coisa funciona, creia e pratique o que você aprendeu. Fique firme na palavra que Deus te deu, busque, lute, invoque o poder dele e não abandone a fé. Ainda que você já esteja passando da idade, você diz, eu já estou velho, eu já cansei dessa vida, não tem mais jeito para mim. Nunca diga isso. O nosso Deus, ele é poderoso para renovar as nossas forças e nos fazer conquistar tudo aquilo que ele prometeu, porque ele é fiel. Vamos orar? Pai, precisamos da tua ajuda. O nosso tempo está passando e nós precisamos testemunhar que o Senhor é bom. O Senhor nunca disse, buscai-me em vão. Pelo contrário, tu disseste, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E é isso que nós estamos fazendo agora. Oh meu Deus, essa pessoa que me assiste, que está orando comigo neste momento, ela está dizendo, Senhor, eu te busco de todo o coração. Pai, nós te invocamos o teu poder agora sobre esse mal que está tirando a nossa paz. E nós ordenamos em nome de Jesus que ele bata em retirada. Deus, a Escritura Sagrada, ela afirma que as nossas dores e enfermidades foram colocadas sobre Jesus Cristo, o qual pagou o preço da nossa redenção e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o teu reino. Nós cremos na tua palavra e por esse motivo não aceitamos nenhuma obra do diabo na nossa vida. Em nome de Jesus, nós reivindicamos a cura do corpo, a libertação da alma, a bênção em todos os setores da nossa vida. E disso nós vamos tomar posse agora, na autoridade que o Senhor Jesus me deu. Eu falo a você, espírito do inferno, que tem prendido essa pessoa no pecado, na miséria, nas dores. Em nome de Jesus eu digo, você está derrotado, eu te amarro em nome de Jesus, quebro o teu poder sobre essa vida, mando, pegue tudo que é teu, dê-o fora dessa vida para nunca mais voltar. Se você crê, diga, obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus.